Olá a todos, eu sou Vitor Gomes, idealizador e fundador da página Bola Clássica, e junto com os amigos Maurício e Bruno, nós fizemos uma entrevista super interessante com aquele que, para muitos, é o maior ponta esquerda da história do futebol brasileiro. Olá, eu sou Bruno Assis, um dos idealizadores da página Olheiros de Charles, e fazemos menção do ponta esquerda goleador, apelidado de Canhão da Vila. Olá, meu nome é Maurício Sabará, jornalista, e faço parte da página Olheiros de Charles, também em parceria com o Bola Clássica, e vamos comentar sobre Pepe, o Canhão da Vila, né? Um dos maiores campeões do futebol brasileiro e o jogador com mais títulos paulistas ao longo da história. Confiram aí. Pepe, o Canhão da Vila, é um enorme prazer tê-lo aqui conosco para um bate-papo sobre a sua carreira. Nós fazemos parte de um projeto chamado Bola Clássica, em parceria com Olheiros de Charles, e nosso intuito é fazer um arquivo online sobre os grandes jogadores da história do nosso futebol, para deixar esse registro para as próximas gerações, para que nunca se perca essas carreiras tão bonitas do futebol, que, ao meu ver, é pouco falado hoje em dia. Então, para nós é uma grande honra ter aqui o maior artilheiro de todos os tempos do Santos, porque estamos falando de humanos apenas, né? Então, podemos considerá-lo assim. E seja bem-vindo para esse bate-papo. É um prazer muito grande falar da minha filha Giza, participar do vosso programa de grande audiência e dizer que eu sempre gostei muito de jogar futebol, desde 8, 10 anos, quando eu recebia no Natal. Os outros meninos ganhavam patinete, papagaio, pipa. Eu ganhava bola, bola, bola. Eu queria bola colorida, bola de borracha. E todo mundo viu que eu já tinha uma queda assim, para ser um bom jogador. Eu só jogava só com a perna esquerda. Quando meus pais compraram uma mercearia lá em São Vicente, nos transferindo para São Vicente, até que com 15 para 16 anos eu fui treinar no infantil do Santos, me levaram, todo mundo dizia que eu tinha futuro e, né, assinei a inscrição já no primeiro dia, quando fiz um gol no time infantil, né, no treino, na Vila Belmiro, fiquei encantado de treinar na Vila Belmiro, o treinador era o Salu, e aí fiz a minha carreira toda no Santos. Eu cheguei ao profissional depois, me revezando com o Tite, foi um grande extrema esquerda. Então, joguei de finais de 54 até 69. Durante 15 anos, fui praticamente titular do Santos. Joguei 750 jogos, marcando 405 gols, uma média muito boa. E depois me tornei treinador. Tava no sangue, que eu queria continuar no futebol. E daí, falar dos inúmeros times que eu treinei, equipes, treinei várias vezes o Santos, fui campeão no Santos, São Paulo, tradicionalmente na Inter de Limeira, que foi campeão paulista de 86. Aí fui para o exterior, trabalhei, fui técnico do Pepe Guardiola, todos já sabem, né? No Catar, na Arábia, né? Trabalhei no Japão, onde fui técnico do Kazu, que foi ponto esquerda de muita qualidade, que jogou no Santos também. Então, dei essa satisfação, esse prazer, porque eu ficava assim, quando eu chegava no país, eu ficava já contratado, né? Ficava uns 20 dias de, eu quero minha família daqui a uma semana, senão vai complicar aqui. Aí chegava a minha mulher, Dona Lélia, os 4 filhos, Alexandre, Maria Clotilde, Gislene e Rafael, quando eles podiam ir nas férias do colégio e tudo. Foi assim a nossa carreira, que eu aproveitei para fazer com que meus filhos conhecessem bastante países, costumes diferentes, né? E fui técnico de grandes jogadores, de outros nem tanto, mas com muitos títulos. Ganhei muitos títulos no Santos, São Paulo, Inter de Limeira, e no exterior também, no Catar, né? No Japão, principalmente no Japão, onde fui campeão várias vezes, o time do Kazu, que jogava ponta esquerda, chegou a jogar no Santos. Eu tive a coragem de trazê-lo para o Santos. O pessoal dizia, mas um japonês na ponta esquerda do Santos, eu já não jogava mais, né?
Fala, vocês podem ver que pode ter certeza que ele vai jogar. Ele jogou bem, jogar na esquerda, jogar na direita. Foi Sim. útil na época que ele esteve aqui. Pepe, a sua carreira é muito rica, tem muita história para contar, e é até por isso que a gente tem aqui conosco também o Bruno Assis e o Maurício Sabará, que também fazer algumas perguntas para a gente poder esmiuçar os detalhes dessa belíssima carreira. Bruno, fica à vontade. Pepe, é um prazer falar contigo. Pois não, É, Bruno, agradecer, procura. algo interessante que eu queria ressaltar, né, que o senhor chega no Santos Futebol Clube em 1954, o senhor faz estreia no ano de 1954, e já no ano seguinte, em 55, o Santos ganha o título paulista, que não vencia há 20 anos. Né? E você teve a oportunidade de fazer o gol do título, né, contra o Taubaté, Título, né? E qual foi essa sensação, essa emoção? Porque maravilhoso. a gente fala muito de Basílio, né, que fez o gol da quebra do jejum do Corinthians, a gente fala muito do Maurício, né, do Botafogo, que fez também o gol da quebra do jejum do título ali do Fogão. E qual foi essa experiência, essa sensação? Inclusive, no ano de 55 surgiu a marchinha que se transformou, o hino do Santos, né? Agora quem dá bola é o Santos é o novo campeão. Foi composto em 55, graças a esse título aí que o Santos não vencia há 20 anos. Como é que foi essa sensação, essa Eu, experiência de ter feito o gol do título? eu comecei no infantil do Santos, fui subindo progressivamente até chegar na equipe profissional. Só que eu tinha na minha frente um grande jogador, que era o Tite, ponta esquerda de seleção paulista, de seleção brasileira. Então, normalmente, para mim ser aproveitado, o Tite jogava na ponta direita, ia para a ponta direita. E eu jogava na ponta esquerda. Eu joguei nesse campeonato, marquei o gol do título. Eu joguei acho que 12 partidas, eu marquei 10 gols, acho que uma média boa para um novato, né? E o gol do título foi contra o Taubaté. Estava 1-1, o jogo caminhava para o final. O detalhe era o seguinte: se o jogo empatasse 1-1, ia ter uma decisão com o Corinthians. Se o Santos perdesse, o Corinthians era campeão. E se o Santos ganhasse, como acabou ganhando, com o segundo gol meu, né? Nós éramos campeões paulistas. E eu marquei o segundo gol no Floriano, que era o goleiro do Taubaté, no segundo gol do fundo, ali de Vila Belmiro, um baço de fora da área. E aí foi que eu cheguei em casa carregado pela torcida do Santos. Meu pai tinha uma mercearia em São Vicente, eles me levaram lá de táxi, aí me carregando, entraram. Aí o velho, o São Macia fechou hoje ninguém paga nada aqui, é tudo por minha conta. Meu filho fez o gol do título, ficou emocionado, meus pais, meu pai, minha mãe, meu irmão. E assim começou a minha carreira no Santos. Começou não, continuou minha carreira já com esse detalhe desse do artilheiro desse jogo. Já no ano seguinte, já fomos bicampeões, eu já fui convocado para a seleção brasileira com 21 anos, joguei durante 40 jogos na seleção, marcando 22 gols, e foi uma carreira muito bonita. Depois, de sequência como treinador, trabalhei em muitos times, fui técnico de Pelé, fui técnico da Abedi Pelé, foi jogador africano, mas jogava muito. Fui técnico de Pepe Guardiola, que foi um jogador excepcional, uma ótima pessoa, né? E que sempre me cita nas reportagens deles como o técnico com quem ele mais aprendeu no futebol. Olá, Pepe, olá a todos. É uma honra estar falando com o Canhão da Vila, né? Agradeço mais uma vez a Gisa, filha do Pepe, pelo contato. E seguindo um pouco essa linha cronológica que o Bruno começou, Pepe, vamos falar então do ano de 56, né? Quando você, depois desse antológico gol que você fez contra o Taubaté, recebe a primeira convocação da seleção brasileira, né? Eu sei que você jogou algumas partidas contra a Argentina, mas teve um jogo que você ficou bastante marcado, que foi contra a Tchecoslováquia, no Pacaembu, né, Pepe? Foi no E o Brasil goleou os tchecos por 4-1, né? E a dupla de meia era formada por Zizinho e o Luizinho do isso, Corinthians, era né? Canário Zizinho. Canário, Isso. do ponta direita do América, Zizinho, Aham. maravilhoso, mestre Ziza. O centroavante Uhum. era o Leônidas, era o centroavante, um Donas da tanque Selva, né? da América, do Rio de Janeiro também. Sim. Didi,
folha seca, fantástico, né? E, meu, Uhum. eu marquei gol, depois marquei, fui no Rio de Janeiro, já fiquei conhecido como um ponto esquerda que fazia gols. Exato. Artilheiro que fazia gols, não era Armandinho, nem coisa nenhuma. Confiava muito na minha perna canhota, à vista que eu marquei 4 gols com a perna direita e 4 com a direita, e 4 de cabeça, o resto foi tudo com a canhota. Uhum. Foram 405 gols no Santos em 750 jogos, e Aham. na seleção 40 jogos, 22 gols, uma média muito boa. E Pepe, até aproveitando sobre isso, dos gols, né? Conta para nós como é que você aprendeu a chutar com essa força toda. Você teve algum mestre? Eu sei que no Santos, na ocasião, jogava o Jair Rosa Pinto, né, que também tinha um É, chute fortíssimo de pela esquerda, mas teve algum grande batedor de faltas que você se espelhou para obter esses números tão fortes como chutador? eu aprendi muito com o Jajá, quando o Jajá era um excepcional jogador e muito boa pessoa. Ele me dizia, Pepe, bate de 3 dedos, os três não vale o dedão e o outro. Os outros, 3 dedos você vai conseguir bater de curva. Eu só tinha força na época, comecei a bater de 3 dedos e fazia. Comecei a fazer muitos gols, aprendi muito com o Jair da Rosa Pinto. E a minha maior partida nesse detalhe foi contra o Milan, né, filha? Foi o Milan no Maracanã, nós tínhamos perdido no Maracanã, perdemos na Itália, o Santos decidindo o Campeonato Mundial de 63, né? E perdemos na Itália de 4-2, tínhamos que ganhar no Rio de Janeiro, aí, por que o Santos não jogou no Pacaembu? Não, porque o Santos tinha pouca torcida, e a gente sabia que São Paulino, como corintiano, palmeirense, não ia torcer para o Santos ser campeão mundial, não é verdade? Então nós preferimos no Maracanã. Nós escolhemos o Maracanã, os jogadores, e fomos jogar no Maracanã. O Carioca nos recebeu muito bem e incentivou o time do Santos. Então, ganhamos de 1-0. Na verdade, o Calvé, Pelé e Zito não jogaram, Nós né? estávamos sem o Zito, sem o Pelé e sem o Calvé. Estavam 3 jogadores, principalmente o Rei, excepcionais, né? O Zito, grande capitão. E eu tive que vestir a farda de general. Não, os outros jogadores também eram bons, mas se não tivesse uma noite inspirada, marcando 2 gols de falta, né? Não sei como seria, não seríamos campeões. Mas É, foi maravilhoso. Ganhamos 63, já tínhamos ganho em 62 em Portugal, onde o Benfica tinha Zé Augusto, Eusébio, Torres, Coluna e Simões, um ataque quase tão forte como o do Santos. E eu que depois fui trabalhar em Portugal, eles diziam para mim, puxa vida, que time aquele de Santos, que ataque aquele do Santos. E o Torres era o centroavante, grandão, era nome, não era apelido, não. Ele só ajeitava para o Eusébio fazer gols sim, eles tinham uma admiração muito grande pelo time do Santos, que nessa época era realmente o melhor time do Brasil. sim, do mundo, né? E é interessante você ter comentado essa história do Maracanã, de ter ido jogar no Maracanã, porque eu lembro muito bem quando eu era mais novo ter lido uma crônica do Nelson Rodrigues que dizia Santos, o mais carioca de todos os times, justamente por essa identificação e dessa torcida carioca Isso. sempre em peso apoiando aquele esquadrão fantástico que o Santos Incrível, tinha né? E e ali, jogava. sabe que hoje o Santos tem uma torcida hoje no São Paulo, em todo lugar do Brasil, mas naquela época nós, apesar de já começarmos uma nova trajetória do Santos, era São Paulo, Corinthians e Palmeiras, e um pouco a Lusa, que chegava de vez em quando e beliscava, né? Mas, então, quando teve o segundo jogo, assim, nós havíamos perdido de 4-2, né, na estrada, na Europa, nós tínhamos que jogar, nós preferimos jogar no Rio. Os jogadores se dirigiram aos dirigentes, são os mais experientes, Zito, companhia, né, e preferimos jogar no Rio de Janeiro, sabendo que o Carioca nos incentivaria, e isso aconteceu. E se for São Paulo, não é absolutamente normal. Corintiano, Palmeirense, São Paulo, ele vai torcer para o Claro. Santos ser campeão mundial, de jeito nenhum, né?
Não, o Carioca torceu e nós ganhamos o título, notadamente no segundo jogo, eu marquei 2 gols de falta, o primeiro e o quarto. Depois tem o terceiro jogo, né? No terceiro jogo, ganhamos de 1-0, um gol do Dalmo, o falecido Dalmo, de Dalmo Gaspar, de pênalti, o Uhum, inventor da paradinha, ele que inventou a paradinha, depois que o Pelé aprimorou, né? aham. E o Dalmo Gaspar foi que marcou o gol do título. Pepe, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do Luiz Alonso Pérez, né? O Lula, porque ele era da Portuguesa Santista, ele veio treinar o Santos, o técnico Lula, e as pessoas criticam muito ele sobre que ele fala que ele era um distribuidor de camisa, né? Porque o time do Santos era muito bom, então ele não teve assim tanta importância. Eu queria que o senhor falasse sobre porque o Lula gostava de trabalhar com jovens, né? Você vê, ele pegou o Coutinho lá de Piracicaba, Mas lançou você, lançou Del Vecchio, lançou Pagão, lançou molecada, garotada mesmo, o próprio Pelé Pelé também. chegou Então, com ele né? também. E ele tinha também É, um olhar clínico para captar jogadores fora do estado, né? Ele trouxe do Rio Grande do Sul, ele trouxe Dorval, ele trouxe o Calvé, ele trouxe Coutinho, Mengal, ele montou esse timaço todo que se tornou o Santos. Eu queria que você falasse um pouco a importância que o Lula teve, tanto para o ele, seu futebol como para o Santos. eu comecei no Santos com o Salu, depois chegou o Lula, né? O Lula tinha feito um ótimo trabalho na Portuguesa Santista, o Santos contratou, e ele começou a revelar jogadores. É tal negócio. O Pelé chegou lá, trazido pelo Valdemar de Brito, né? E eu me lembro bem que o Lula conversando comigo, ele conversava muito com os próprios jogadores, ele dizia, olha, Pepito, nunca vi nada igual. Esse crioulo que chegou aí vai ser o melhor jogador do Brasil. Esse crioulinho, e o crioulinho era o Pelé, né? Errou, foi do mundo, né? Mas ele tinha um olho clínico muito bom, revelou grandes jogadores para o Santos, foi técnico, foi pouco técnico de seleção, mas ele era mais chegado mesmo ao Santos Futebol Clube, as grandes conquistas do Santos, a maioria ele teve uma participação muito grande. Pepe, falando de grandes jogadores, né? Você jogou em dois históricos ataques santistas, né? Dorval, Jair, Pagão, Pelé e você, claro. E o outro, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e você. Dá para fazer uma comparação desses dois ataques, Meu Deus, Pepe? Ou ambos perguntou eram do uma mesmo nível? pergunta muito inteligente. Eu, realmente, com o Jair na meia direita, o Jair jogava nas duas meias, né? Tinha sido jogador de seleção brasileira, ele me lançava muito mais do que o Mengalvo, porque o Mengalvo que veio depois, né? Era mais um jogador de meio campo e tal, não era grande lançador, mas grande jogador também, desarmava muito bem. E então nesse ataque do Orval, Jair Pagão, porque o Pagão me deixava toda hora na cara do gol também, né? E a gente fazia muito, já tinha o trio PPP, Pagão, Pelé e Pepe. Exatamente. Já depois, com a presença do Coutinho, o Coutinho se entrosou muito bem com o Pelé. Então, curiosamente, eles faziam muito tabelinha, sabe? E até uma passagem extremamente curiosa, o Coutinho, o Coutinho passou a jogar de meia reada. Meia, meia reada, sem caneleira, né? Meia reada toda noite, de dia, principalmente à noite, ele jogava de meia reada. Aí um dia perguntaram para ele, por que que você está jogando de meia reada, os caras levar uma canelada aí, um pontapé? Falou, sabe o que que é? É que o jogo à noite na Vila Belmiro, a iluminação não é boa. Toda jogada bonita que acontece é o Pelé que faz. E quando é jogada errada, coisa feia, é o seu Coutinho. Mas ele não que ele tivesse ciúmes, Pelé se dava muito bem. Mas eu passei a jogar de meia reada para aquele lá, o Coutinho, aquele é o Pelé, né? E, e normalmente ele jogava sem caneleira, você vê que coisa. Um jogador que nem ele, que fez muitos gols e aguentava o tranco e sentava a pua também. Quando ele levava muito, ele devolvia. Então, não só ele, como o Pelé também, né? Mas foi Sim. o maior ataque da história do Santos, que o Dorval, Mengal
Coutinho, Pelé e Pepe, deixou saudade. Pepe, eu fiz questão de citar o Pagão, né? Vou comentar uma coisa contigo, né? Pagão, É, o Pagão foi meu, para o São meu, Paulo, que o meu quando chegou saudoso o pai. Coutinho, Pagão passou a Aham, revezar com o Coutinho, então ele sim, queria sim. jogar também, e o É, Santos acabou negociando com o São Paulo. é que o meu saudoso pai dizia, né? Que o Pagão foi o melhor centroavante mais técnico que ele viu jogar, né? Ele Era era um, muito um técnico, muito. habilidosíssimo, né? Admirado por todos, né? E você mencionou também essa questão da meia reada do Coutinho. Ele também menciona uma vez, numa entrevista, que ele usou uma pulseirinha branca, né? Usava uma faixa branca para diferenciar os dois em campo, porque eles eram muito confundidos, né? O Pelé e o Coutinho. Diferenciado do Pelé, né? Ele vai te dizer assim, toda jogada errada à noite, quem faz sou eu, e toda gol do Pelé. De vez em quando é o contrário também, mas ele não tinha ciúmes do Pelé, eles se davam muito bem, os dois, né? E ele passou, ele assumiu, ele jogava sem caneleira e meia reada, o Coutinho. O Pelé não, o Pelé jogava com a meia para cima e, e devolvia as bordoadas também. Quando levava muito, o Pelé chegava firme também. Sim. Acertou alguns jogadores que davam com. Aliás, os zagueiros do Santos, que iam marcar tanto o Pelé como o Coutinho, iam sempre prevenidos, porque se eu não devolvia as entradas, o Doval não devolvia, mas o Coutinho e o Pelé, quando o cara começava a caçar, eles realmente chegavam juntos. Os dois, né? Eu sabia dessa fama em relação ao Pelé, mas o Coutinho, para mim, é novidade. Mas interessante saber que o Coutinho também devolvia. Isso, Pepe, esse ataque que o Maurício citou de Dorval, Jair, Pagão, Pelé e Pepe, eu queria falar do jogo que aconteceu em 1958, que para mim foi o maior jogo da história do futebol. Santos 7, Palmeiras 6. Uh, Foram 13 gols no mesmo jogo e 3 viradas de tirar o fôlego foi aí no estádio municipal do Pacaembu. E eu já vi relatos que o senhor mesmo disse, pode até confirmar, de que foi um dos melhores jogos que você jogou. Parece que o Valdemar Carabina, que era o seu marcador, naquele tempo era marcação homem a homem, né? Não marcava-se por foi. zona. Então o lateral colava no ponteiro e o Valdemar Carabina foi deslocado para a direita. Mas parece que deu muito certo, não. Parece que o Pepe ali marcou os 2 últimos gols lá e decretou, colocou números finais do placar. Porque parece que se ficasse jogando até meia-noite, ia continuar fazendo gol, né? O 7-6, eu Palmeiras queria que você não falasse gosta um muito, pouco eu desse lembro jogo aí. desse jogo aí, mas um jogo maravilhoso. Assim. Não acontece mais jogos assim, não é? Porque mudou muito. Então, para você ter uma ideia, eu tinha 20 minutos de jogo, estava 2-2 no Pacaembu. 2-2 com 20 minutos de jogo. Aí, o que aconteceu? O Santos fez 5-2 e fomos para o vestiário com 5-2. Já se viu hoje em dia você vê um jogo, primeiro tempo 5-2, vê nunca. Então, o Ciro Costa já estava preparando, pagava o bicho depois do jogo com a renda do jogo, né? O Ciro Costa era o nosso tesoureiro. O Palmeiras fez 2 alterações e o que aconteceu? 6-5 para o Palmeiras. E faltavam 10 minutos e eu marquei mais 2 gols. Em 7-6. Olha aí, 7-6 eu marquei 3 gols. E o detalhe que eu sempre conto nas reportagens é que o Santos, nós íamos de ônibus para o estádio e o ônibus me largou ali por volta, na volta da. Eu morava em São Vicente, me largou na Praça dos Andrades, falei, olha aí, vou pegar um ônibus para ir para São Vicente, o cara que tinha feito 3 gols na noite. Aí os caras falaram, "Pô, por que ele pegou um táxi, Pepe?" Eu era meio pão duro, né? Então, sentei no ônibus lá, sentei no ônibus e tinha um cara sentado do meu lado, o ônibus lotado, né? E eu percebi que ele estava olhando muito para mim. Aí ele falou assim, posso lhe fazer uma pergunta? Ele pode. Por acaso você não é o Pepe do Santos? Eu disse, sou sim, por quê? Falei, vocês não jogaram com o Palmeiras essa noite? Falei, jogamos. Quanto é que foi, Pepe? Ganhamos 7-6. Aí ele falou, Pepe, eu estou falando sério, pô. Ele não acreditou. Eu falei, compra o jornal amanhã, você vai ver que é verdade, que eu fiz 3 gols. Então.
Foi 7-6 o jogo, talvez o jogo mais importante, mais difícil da minha vida, mais os jogos do Milan, que foram importantes também, mas esse 7-6 em termos de emoção, foi maravilhoso. Agora você vê um cara que faz 3 gols no Pacaembu, vai de ônibus para casa. É, hoje em dia, os caras vão de avião, pega um aviãozinho, teco, desce e tal, vai para casa, né? Já que o Bruno citou o Waldemar Carapina, eu queria falar de alguns marcadores famosos da sua época, né? O Corinthians, por exemplo, tinha o Idário, o São Paulo tinha o De Sordi, a Portuguesa tinha o Djalma Santos, posteriormente jogaria no Palmeiras, né? Fala um pouco desses marcadores que eu citei, Pepe, e qual deles você tinha mais dificuldade para enfrentar? Eles marcavam muito bem, alguns chegavam juntos. O Djalma Santos, não, o Djalma Santos Mais inclusive perigoso. tinha uns contatos assim muito bons. Nós entramos no campo, ele vinha me cumprimentar, ou eu ia cumprimentá-lo, aí ele dizia, ih, caíram mais alguns, mas com o filho, ele estava ficando careca, né? Caíram mais alguns, e você, eu dizia para ele assim, você com esse narigão, o apelido dele era Rato, né? Parece um rato, ele falou, não é o que elas dizem. Ele brincava comigo, né? E aí, a gente começava o jogo, a gente era adversário, mas era amigo, né? Não havia nenhum tipo de violência, né? É desordem do São Paulo também jogava muito bem, era duro, o Idário no Corinthians, o Idário era mais de pegar firme, né? E depois já surgiu o Carlos Alberto Torres, que foi um grande jogador. Alguns até me criticaram. Pô, você colocou o Carlos Alberto. Eu coloquei o Carlos Alberto. O Santos estava precisando de central, quarto zagueiro na época. E o Carlos Alberto falou: Pepe, seu Macia, seu Macia. Então, assim, se precisar, eu jogo de quarto zagueiro também. Eu não sabia, né? Eu fiz um treino com ele, faz. Não vou. Já visto que depois ele foi para a Europa e se firmou até como líbero, né? Então, embora fosse considerado o melhor lateral direito ao lado do Djalma Santos do futebol brasileiro. É verdade. Assim, mas nessa linha também, você comentou sobre os grandes marcadores, né, os grandes laterais direitos, ou os half direitos, né, os médios direitos, os times que causavam mais problemas. A gente sabe que o Palmeiras também era muito forte na época, o Corinthians também vinha de uma época muito boa, muito forte, o São Paulo tinha tido Leônidas há pouco tempo, né? Leônidas da Silva tinha mudado de patamar, e também no Rio tinha o Botafogo, né? O Botafogo de Didi, Nilton Santos, Garrincha. Quais eram os grandes rivais do Santos em termos nacionais na época, na sua época? No Rio, os grandes eram o Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo. O América chegava de vez em quando, o Bangu pouco, mas tinha o Zizinho que jogava no Bangu. E já começava a aparecer o Garrincha, que foi a Copa de 58 e depois de 62, onde o Mané aprontou barbaridade, né? E o rei da bola que deixa comentários, né? Foi o maior de todos, né? Eu joguei muito tempo ao lado dele, né? E no último ano ele fazia coisas novas ainda do que ele não havia feito no recital dele durante todos esses anos, o rei da bola. Quais eram os grandes rivais do Santos? Sim. Os grandes rivais do Santos? Sempre os rivais eram Palmeiras. Corinthians, São Paulo e Palmeiras, mas na época o Corinthians não conseguia ganhar do Santos. O Palmeiras é que volta e meia o Palmeiras dá uma beliscada. O Santos ganhava 2 e o Palmeiras mas o Palmeiras tinha um grande time, né? Já com o Djalma Santos, um grande um jogador fantástico, né? Acho que o Leão já era o goleiro. Ademir da Guia, né? Ademir da Guia, muito, muito bom, muito forte o Palmeiras. Era chamado até de academia. Pepe, podemos dizer assim, ao meu ver, né, o senhor pode até concordar ou discordar, que para mim o ponto máximo do Santos Futebol Clube, daquele grande Santos,
que as pessoas sabem a escalação de verso e prosa, né? Para mim foi aquele jogo contra o Benfica, né? Porque o Benfica vinha de uma goleada de 5-3 do grande Real Madrid. Então o É, Benfica era um baita de um time, uma seleção zaça, e o Santos ganha o primeiro jogo aqui no Brasil, né? Por um placar apertado, se não me engano, acho que foi 3-2. E aí depois vai jogar lá no Estádio da Luz, lá em Portugal, e eles estavam os tidos como portugueses os aqui no Rio péssimos Branco, vocês já. vão ter que jogar no Estádio da Luz, vão ter, os próprios jogadores deles tinham um grande ataque, Zé Augusto, Eusébio, Torres, que era grandão, Coluna e Simões, um ataque muito quase tão forte como o do Santos. Mas aí nós fomos lá e ganhamos deles. E, De 5, né? Marcar 5 gols no Estádio da Luz, para mim é algo assim impensável, né? Impensável da perspectiva europeia mesmo, né? Como é que pode um time do Brasil me pegar a grande potência que era o Benfica de Portugal e vencer de 5-2 e o Pelé parece que barbarizou esse jogo, né? Ele disse que foi foi, a maior atuação dele, individual dele, eu né? também concordo, foi a maior atuação da carreira do Pelé. Ele teve atuações excepcionais, mas essa aí ficou marcada e histórica, né? E como é que o Simões falava quando viu o Pelé? O Pepe, conta para nós que a história lá com o Simões quando viu o Pelé, o que que ele falava? É, o Simões, ponta esquerda, Isso, isso. ele dizia assim mesmo, senhor Pepe, quando vemos, eu vou dizer uma coisa assim, o time do Santos é um grande time, né? Quando vemos esse negro com a camisa número 10, já entramos no campo todos borrados. O Pelé, Sensacional, mas, sensacional. sensacional, né? Depois eu trabalhei em Portugal, no Boa Vista, e fiz amizade com a maioria desses jogadores portugueses, né? O Torres sempre me falava isso, viu, Pepe? Quando vemos aquele negro com a camisa número 10, já entramos todos borrados. E eles sabiam que tinham também um grande time, ganhavam na Europa, já apertavam, ganhavam do Real Madrid, do Hannover, da Hungria, mas quando encontravam o time do Santos, eles realmente sentiam ferro. Sim, Pepe, saindo um pouco do Santos, voltando à seleção brasileira, né? Na Copa do Mundo de 58, Pepe, tínhamos alguns ponteiros esquerdos além de você, que era o Canhoteiro e o Zagallo, né? O Canhoto era um jogador muito habilidoso, né? Um driblador estupendo. É Alguns ótimo, até falam que era melhor andava que o muito Garrincha, bem. né? Talvez você pode dizer que melhor do que nós, né? Mas como ele recebeu o corte, você acabou se tornando titular da seleção brasileira, né? Só que pouco antes da Copa, houve um jogo contra a Internacional, Pepe, que você se machucou, né? Eu E acho em que 62 também você há uma acabou se semana da Copa contundindo pouco fizemos antes esse da jogo. Copa, né? Há uma semana É, da Copa nós fizemos esse jogo isso. na Itália. E, Uhum. e eu estava jogando, tinha feito gol em quase todos os jogos. Peguei uma bola, ponta esquerda, já no segundo tempo, passei pelo lateral, veio o ponta direita, que parecia. Sempre falo com. Parecia com o Paulo Nunes do Palmeiras. E ele veio atrás de mim, um loirinho, e deu no meu tornozelo direito. Deu por trás do tornozelo direito e me tirou do jogo e da Copa, né? Acabou o jogo, nós viajamos para a Suécia, água, gelo, gelo e água, água gelada, gelo, gelo. Acabei só ficando bom no quarto jogo. Aí, no quarto jogo, logicamente, já tinha até nascido o 4-3-3 com o Zagallo, né? E, logicamente, o treinador não ia mexer. 62 foi mais ou menos a mesma coisa. Contusão também séria. Não tive muita sorte nas Copas, nas seleções, né? E foram contusões que não davam para. Eu teve gols, gols históricos bonitos. Eu marquei um gol no Gordon Banks, jogo amistoso, Brasil e Inglaterra, 1-1 lá em Londres, né? Teve uma falta e ele tirou a barreira. Tira a barreira! Ele falou em inglês lá, eu pum, tirou a barreira, ele não viu a bola. E foi 1-1. Marquei um gol no Gordon Banks. E foi assim, a minha carreira foi uma carreira de muitos gols, sou o maior artilheiro vivo
no Santos Futebol Clube. Quando uma vez estava com a gente, mas e o Pelé? Não, Pelé é ET, o Pelé veio de Saturno. Eu estou falando entre os humanos. O Pelé achava graça, agora só você vê o Pepito. Agora, quer dizer que agora eu sou ET. É ET, sim. O Pepe, por curiosidade, na Copa do Mundo de 62, você se machucou em um jogo ou foi nos treinos? Em 62. 62? Foi num jogo, né? No Foi no jogo Maracanã, também? o senhor se machucou. Jogo foi, filha. Isso eu já Foi, não- foi contra uma seleção. Ai, Foi na. Será que foi? foram jogos amistosos, Sim, sim. logicamente, preparando o time Uhum, para a competição. Mas foi sim. há uma semana da Copa, né? Que então De novo. me tirou do jogo e da Copa. Um jogador chamado Bicicli, italiano, né? Não, esse foi no de 62, né? Não, 62. 58. Em 58. Em Em 62 58 foi na Itália. na Itália. Na Agora ele Itália. está falando do Maracanã, em 62. É. Bom, eu sei que mesmo assim eu joguei 40 jogos na seleção brasileira, marcando 22 gols. Você vê que a minha média é muito boa, né? Com certeza. Faz mais de meio gol por jogo, né? E tive grandes alegrias, como esse gol no Gordon Banks, que era o goleiro da época. Ele tirou a barreira, foi buscar a bola dentro do gol. Então foi bacana, foi lindo, maravilhoso. Muitos gols no Santos, na 405, na Seleção Paulista, Seleção Brasileira. Realmente era um ponta artilheiro. Jogava em função, não que eu não fizesse passes para o Pelé, para o Coutinho, para o Dorval, para o Mengal, para fazerem gol, mas eu era artilheiro. Se eu ajeitava de fora da área e batia forte. Agora você vê uma velocidade de um carro a 122 quilômetros por hora. Modéstia à parte, né? A bola ia quente para cima do goleiro, né? Com certeza. E foi assim. A minha carreira foi uma carreira bonita, com grandes títulos, grandes vitórias, que eu me orgulho até hoje. Legal demais. Realmente é uma média de gols assim, assustadoras para um ponta, né? Muito também pela É, bola parada, que o Pepe também batia muito bem e somava bastante nessa sua quantidade estrondosa de gols na carreira toda, tanto na seleção quanto no Santos, né? contar muito a história do Alfredo Ramos, né? Que o Alfredo estava na barreira, era do São Paulo, e a barreira do São Paulo era alta, quase eu não vi o gol. Eu fui bater uma falta e bati a falta, parecia o amigo da onça, o Alfredo Ramos, bateu no nariz dele e ele caiu. A barreira desmanchou e ele desmontou com a bolada que ele levou, né? Aí, após o jogo, foram perguntar para ele: Alfredo, o que foi que você sentiu com a bolada que o Pepe te deu? Senti ou não senti nada? Eu só vi borboletas voando e ouvi passarinhos cantando. Então, fiquei conhecido como o Canhão da Vila, depois Fantástico. muitos gols no Santos, também nas seleções, quando eu tinha a seleção paulista e brasileira, quando eu jogava. E foi uma carreira bonita, de muitos títulos, de muitas conquistas. Ô, Pepe, esse jeito que você batia na bola, né? Meu pai, ele acompanhou boa parte da sua carreira, ele viu muitos chutadores, mas o maior que ele viu foi o Pepe, o ponta esquerdo do Santos, disse que chutava de uma forma assim impressionante mesmo, trazia para a perna esquerda, saiu chute certeiro, forte, violento. E eu lendo as revistas da época, né? Se até como num jogo treino parece que o senhor, através de um chute seu, parece que acertou a testa do goleiro Laércio, que era o reserva, né, do Santos. O Laércio caiu desacordado no chão também. Teve a história mesmo, Pepe? Teve. Diz que o chute. Mas ele ficava bravo, ele ficava bravo quando Pepe, não põe essa força toda nos treinamentos, deixa para o jogo, né? Porque chutava forte no treino. Eu falei, mas tenho que treinar, não era essa. E pegou essa, não, essa
Desacordou há pouco tempo, mas o Laércio, Zé Milani, um dos grandes goleiros do Santos. E na ponta esquerda, Pepe, o senhor descia na ponta esquerda, costumava cruzar também. O seu cruzamento era um chute, um cruzamento mais leve, porque tinha Coutinho e Pelé dentro da área, né? O senhor descia pela ponta esquerda, costumava bater pro gol que estava cruzado. Como é que funcionava aí a Ficava dinâmica do bravo. ataque? Os crioulos ficavam bravos comigo. Pô, Pepe, levanta essa bola aqui. É, você chuta para gol direto daí na ponta esquerda. E eu dava aquela caçambada no gol. O Coutinho, uma vez, deu uma cabeçada e caiu desmaiado. Desmaiou. O Coutinho fez o gol e foi atendido. Ele fez o gol e foi atendido com uns 10 minutos desacordado, depois voltou, né? Não podia trocar naquela época, né? E ele voltou. Foi aí que ele falou aquela frase. Eu não, não, acho que foi o Alfredo do São Paulo. Só vi borboletas voando e ouvi passarinhos cantando. Aprendi Legal. muito com o Jair Rosa Pinto, chutar de 3 dedos, né? Grande, viajado, barra mansa, tinha sido titularíssimo na seleção, canhão do Parque Antártico, aí passei a ser o canhão da Vila Belmiro. A sua grande referência no início da carreira era o Jair da Rosa Pinto? Jair Rosa Pinto, né? Era Publicação. fã do Jair Rosa Pinto, mas em termos de canhoto, sabe? De jogador canhoto, eu gostava muito de um jogador que também era meia, o ponta do Palmeiras, o canhotinho. Uhum. Eu, apesar de saber, de todos saberem da minha descendência santista, Teixeira, o canhotinho era meu grande jogador que eu admirava no passado, né? E foi um dos ídolos que eu tive, Milton Medeiros. Pepe, já que estamos falando de cobradores de falta, eu vou citar mais alguns nomes aqui, tá? O Corinthians tinha o Cláudio, o Cláudio batia Botafogo, muito bem e de é, curva, né? de curva, exatamente. Era mais Chutava faltas muito de próximas curva. da Não área, era né? violência, não, era curva. É. Acho que o Didi era assim também, né? Didi também era folha seca. Com a Exatamente. perna direita também, puxa vida. O Didi ainda punha mais curva que o Cláudio. Foi mais curva ainda, né? E É. tinha também o Romeiro, né? Do Palmeiras, né? O Quem? Romeiro, que era do América. Romeiro. Ele fez o gol Romeiro. do Romeiro, título, né? até, né? Ele jogou do título Também de teve Paulista em 59, né? uma fase, foi curta, mas fazia muitos gols também. E foi O- cobrando falta. Ele também batia com violência, o Romeiro, ou era mais Era técnico? forte e de Uhum. curva. E eu vou Reunir as citar, duas o coisas. Pepe, eu vou testar a sua memória agora, hein? Eu vou citar um jogador que algumas pessoas me falaram, ele não é muito conhecido, era um zagueiro chamado Beisso. Você se lembra dele? Meu Deus do céu, é ignorante. Ignorante que eu digo É, é de chute. Os jogadores, quando conversavam, esse é um ignorante, aquele é, chute muito forte. E o Beiço, quando tinha barreira, sim. os caras da barreira entravam com medo. Ele chutava, tinha uma bomba na perna direita, sabe? Chutava muito forte mesmo. O Beisso, pelo que eu sei, ele era do Grêmio e depois jogou na Portuguesa, né? Mas com uma carreira rápida aqui em São Paulo, né? É. Mas dizem que ele tinha um chute que era um canhão também, né? Uhum. Maravilha. Pepe, a gente está comentando esse estilo de batida, né, na bola, estilo de bater, cobrar faltas. Depois, com o tempo, depois de aposentado, quais os jogadores que você viu em campo, para aqueles que não te viram jogar no passado, você colocaria como parecidos com o seu estilo de jogo? Lembram um senhor em campo, assim, dos mais recentes? Olha, o principal deles foi o Éder, jogar no Atlético Mineiro. Éder Aleixo, eu fui treinador lá, fui treinador do Atlético, fui campeão no Atlético, o Éder jogando. O Éder, além de ótimo jogador, é muito boa pessoa, é gozador. Ele dizia assim, dizia que ele brincava comigo assim, eu chutava muito. É verdade mesmo? Eu digo, 122 quilômetros por hora. E você chuta quanto? 10 quilômetros por hora? Ele falou, não, ele dizia assim para mim, não, o meu nome já diz tudo, Éder. Ao contrário, rede. Olha o que ele arrumou. Éder, ao contrário, rede. E foi uma passagem bastante interessante no Atlético Mineiro, onde o Éder me ajudou muito, fazia muitos gols e era um dos ídolos da torcida.
Pepe, você falou recentemente no início, né, da entrevista que o Pelé era aquela pessoa que revidava, o Coutinho também revidava. Agora, o senhor nunca revidou, né? Porque nunca foi expulso, né? Tantos e tantos jogos jogando bola. Nunca não foi expulso uma única vez. Nunca foi expulso. Não Nunca fui conheceu expulso. o cartão vermelho. Nunca foi apresentado pelo cartão vermelho. Mas qual foi o jogador mais violento? Porque naquele tempo a marcação era mais homem a homem, né? Não se marcava por zona, como tem hoje, diminuindo espaço. Ali o lateral colava no ponta esquerda mesmo, né? Então, qual foi Tinha o jogador assim laterais. mais violento, que mais te deu raiva? E como é que era o Pepe? O Pepe era cabeça fresca jogando, por isso que nunca foi expulso, não costumava revidar as agressões, as provocações. Fale para nós aí. Eu procurava não revidar, sabe? Eu me mantinha, e o Lula falava também, Pepe, Pepito, ele me chamava de Pepito, não revida. E eu já visto que eu ganhei o prêmio Belfort Duarte e nunca fui expulso de campo, né? Nunca dei uma pancada em algum jogador. E muitos laterais chegavam para me marcar para. Não o caso do Djalma Santos, Carlos Alberto Torres, jogadores de muita categoria que marcavam bem sem dar pontapé, né? Mas foi realmente foi na época do Santos, do nosso ataque fantástico, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe. Eu era um dos principais artilheiros, os adversários tinham não só que marcar muito o Pelé, Coutinho, que faziam muitos gols, mas também o Pepe, né? Já que o Dorval era mais de cruzamento, muito bom jogador também, e o Menga meio armador. Mas foi, acho, historicamente, foi. Eu realmente, se pudesse voltar no tempo entre ser jogador e ser técnico, eu queria ser jogador. Porque como técnico o senhor foi expulso, né? A Gisa está me lembrando, como técnico eu fui expulso algumas vezes, né? Porque não é fácil você, como técnico, o juiz te prejudicando, aí você reclama alguma coisa e sai, vai faz expulso. E como jogador eu tenho o Belfort Duarte da minha casa, lá diplomas, tatueta, e ganhei para o Belfort Duarte de disciplina, 750 jogos no Santos e nenhuma expulsão. E na seleção brasileira, 40 jogos, 22 gols, também nenhuma expulsão. Na seleção paulista, que também na época. Aí, pena que não dá mais para voltar à seleção paulista, à seleção campeonato brasileiro, né? Porque o calendário está cheio de atropelos, não há tempo para nada, né? Mas antigamente era interessantíssimo o campeonato brasileiro, paulista, cariocas, mineiros, somente paulista, cariocas, mineiros e gaúchos, que era um quarteto que quase sempre ganhava. Pepe, mais ou menos entre 65, 66, né? O Santos trouxe dois ponteiros esquerdos interessantes. Um era o Abel e o outro, que é mais famoso, o Edu. A partir da chegada desses dois ponteiros, Pepe, houve um revezamento, né, de você com eles. É, Você passou algum ensinamento para ambos ou eles eram talentosos por natureza? olha, eu sempre falo isso, né? Eu já estava no fim de carreira, né? Desculpe, estava em fim de carreira já, e o Santos me chega de uma vez com o Edu e Abel, dois ponteiros esquerdos maravilhosos. O Edu com mais força que o Abel. O Abel era uma espécie de um garrincha da ponta esquerda, chegava no fundo toda hora e dava para trás, né? E, então, eu falei, puxa vida, fim de carreira, os caras me trazem dois pontos que é desse, estão querendo que eu pare mesmo, viu? E aí foi que eu encerrei minha carreira, né? Carreira brilhantíssima, com muitos títulos, com muitas conquistas. Eles chegaram o senhor chegou a ensinar alguma coisa para eles, assim? Olha, eu conversei com eles, né? Eu conversei com eles, mas mais o Edu que tinha característica mais do que eu, do que o Pepe e do que o Abel. O Abel era mais levezinho, chegava no fundo e dava para trás. O Edu era goleador também, né? Mas na conversa com eles, notadamente quando jogava o Abel, o Abel fazia muitos passes para o Pelé fazer gol, para o Coutinho fazer gol. O Edu também tinha muito a minha característica e batia para gol, batia forte também, né? Foram dois maravilhosos pontos.
Pepe, Maracanã chovendo, caindo uma água. O Santos sem Zito, sem Pelé, sem Calvé. O Santos perdendo de 2-0. E aí tem o Pepe. O gramado tá chuvoso, gramado molhado. E tem o Pepe batendo falta, uma barbaridade lá, e leva o Santos à virada, né? E aí no terceiro jogo, Santos e Milan. Pênalti em cima do Almir, né? Que os italianos contestam até hoje. E Dalmo, né? Bate o pênalti e dá o título mundial ao Santos. O Pepe era batedor de pênalti ou o Dalmo que batia os pênaltis na ausência do Pelé? As duas coisas. Eu batia pênalti e o Dalmo também batia. O Dalmo, inclusive, foi o criador da paradinha. Ele que inventou a paradinha, não foi o Pelé, não. O Pelé que fazia, melhorou, aperfeiçoou até a paradinha, né? Mas o Dalmo que... e na hora do pênalti, eu me lembro na preleção que o Lula era uma decisão de título mundial. O Lula tinha falado, se tiver pênalti, o Lula na preleção ele dizia, se tiver pênalti, fica ou Dalmo ou Pelé, um dos dois. Já sabia que o Dalmo era colocado, paradinha, ele que inventou a paradinha, ou Pelé, ou o Pepe, que era uma bomba, né? E, e teve a conversa do Pepe e o Dalmo, quando teve o pênalti. Nós jogávamos os dois do lado, ele atrás, eu mais na frente, né? Então, ele encostou e ele, sabe o que ele falou? Pepe, deixa comigo. Ah, Deixa comigo. Falei, puxa vida, que bacana, né? Que coragem de uma decisão de título mundial. O Dalmo foi lá e deu a paradinha e fez o gol. Aí nasceu a paradinha, aí aperfeiçoaram mais, mas o inventor foi Dalmo Gaspar. Pepe, vamos falar um pouquinho do ET? Não do ET do Steven Spielberg, do ET Rei Pelé, né? Não entendi. Você estava presente naqueles dois históricos gols, né, Pepe? Da Rua Javari, contra o Juventus da Moca, e também no Maracanã, né? O gol de placa contra o Fluminense, né? Pode relatar para nós como é que foram esses gols, ô Pepe? Gols Do Pelé, na Rua Javari. O gol da Rua Javari do Pelé e o gol de placa contra o Fluminense. maravilhosos os dois gols. O gol da Rojaueri foi mais bonito, Agora, mais maravilhoso. Um golaço. A própria torcida do Juventus aplaudiu. A torcida do Juventus não era, mas tinha os torcedores juventinos aplaudiram. O estádio inteiro aplaudiu um golaço que ele fez, né? E ficou muito famoso esse gol do Pelé. Ele marcou gol de tudo quanto é jeito, de costa, de frente, de cabeça, de orelha, ele marcou gol de todo jeito. E eu era do pessoal, fazia parte do pessoal do abraço, né? Então, foi maravilhoso. Essa história eu já contei algumas vezes, quando ele chegou na Vila Belmiro, que o Valdemar de Brito me falou, Pepe, tem um garoto aí que você vai ver, hein? E vi 12 anos ao meu lado, grande amigo, afilhada do casamento, fui padrinho de casamento dele, carreira maravilhosa. Não aparece nada igual, igual a ele. Ele sempre digo, e fui consultado até por Pepe Guardiola, dizia, Pepe, mister, esse Pelé é tudo isso, digo, tudo isso e mais um pouco. Legal. E eu até ia fazer uma pergunta, mas eu acho que o Pepe já deu a resposta. Faz sentido essa comparação que de vez em quando aparece Pelé ao Maradona, Pelé ao Messi? Isso faz sentido ou para você é indiscutível quem foi o melhor de todos os tempos? Eu sou consultado às vezes, que já souberam do meu parecer. Messi, excepcional, Maradona, excepcional, mas igual o Rei não apareceu. O Pelé foi o único jogador completo. Pé direito, pé esquerdo, cabeceio, velocidade, chute, tudo. O Maradona, até pelo tamanho deles, não eram grandes cabeceadores. O Messi me dizia, Pepe, senhor Pepe, mister, Pelé era tudo isso.
assim como o Guardiola. E o Lionel Messi, fantástico também, né? Mas, igual o Rei, eu falei, seu Dondinho e Dona Celeste rasgaram não vê nada igual. Pepe, você chega no Santos, o Santos é bicampeão paulista, antes do Pelé. Aí depois o Santos teve vários grandes times depois de 55, 56 e 58 teve aquele ataque fantástico, né, que o Maurício até citou. Depois vai passando, o Santos é bicampeão da Libertadores, bicampeão mundial, 5 vezes campeão da Taça Brasil. O Santos domina não simplesmente o território paulista, nacional, mundial. Grandes centroavantes, Pagão, depois teve Coutinho, depois teve Toninho Guerreiro, também outro grande centroavante, formidável. Pontos esquerdas sensacionais, como o Maurício citou aí. Tinha o Pepe, tinha o Abel, tinha o Edu, pô, é uma máquina, não era só um time, era uma seleção de fato. E apesar do Pelé, né, o Pelé era estrela da companhia, o Santos também era muito bom, mostrou contra o Milan, né, vencendo o Milan sem o Pelé. Era um grande time mesmo, e eu queria que você citasse, o Pepe, se possível for, quais foram os 11 melhores jogadores que você atuou. Melhor goleiro, melhor lateral, os melhores zagueiros, melhor lateral Só do, esquerdo, volante. só do Santos ou dos outros times também? Só do Santos, só do Santos. Nossa Senhora. Vão ficar de mal comigo aqui na cidade, alguns torcedores. Pô, O melhor goleiro que você atuou. eu acho que pelas conquistas que teve no Santos foi o Gilmar, Gilmar. Carlos Alberto Torres na lateral direita. Teve o Rodolfo Rodrigues, foi ótimo do Santos também. Mas o Gilmar, Carlos Alberto Torres, Mauro, um grande zagueiro central. Depois chegou o Ramos Delgado. Deixar o Ramos Delgado de fora também, eu jogava muito também. Na quarta zaga tinha Calvete, Formiga e Joel Camargo, olha aí. Lateral esquerdo, embora sem muito cartaz, o Dalmo foi ótimo, o Zé Carlos Cabeleira, depois veio o Rildo também, Geraldino, jogadores de qualidade que jogaram no Santos. Zito Clodoaldo, olha aí, meu filho, os Zito Clodoaldo disputaram Copas do Mundo, foram importantíssimos no Santos. O Zito apoiava mais, era o número 5, mas chegava mais na frente. O Clodoaldo especializou na frente da zaga como um grande marcador, chegou na seleção brasileira com sucesso. Mengal, meu, o Jair da Rosa Pinto, pareceu, quem viu o Gerson jogar, era cópia do Gerson, o Gerson que era cópia dele. Mengal, meu, grande marcador, mas chegava bem à frente, com categoria. E o rei da bola, incrível, maravilhoso. Antes teve o Vasconcelos, também fazia muito gol, mas igual o Pelé, não. Sempre falo, continuo falando, Dona Celeste rasgou a fórmula, nunca mais aparece nada igual o rei da bola. E Dorval veio do Sul, né? O, pareceu um novo Garrincha, não chegou a ser um novo Garrincha, que o Garrincha era incrível, né? Mas o Dorval foi ótimo também. Coutinho, o Pagão, o Coutinho especializou em tabelas com o Pelé, e o Pagão, que deixava todo mundo na cara do gol, e eu, na ponta esquerda, Titoca, Abel, Edu, grandes pontas esquerda. Bom, Pepe, você fala muito bem do Pelé, claro, tem todos os motivos para isso, mas eu vou falar uma vantagem sua em relação ao Pelé. Porque você, Pepe, é o jogador que tem mais títulos paulistas. O Pelé, pelo que você, são 10 no total e você possui 9. Não, desculpa, possui 11, porque conta de 55 até 69. É, E todas as campanhas do Santos foi campeão de 55 a 69, você pelo menos participou de partidas, né? Talvez no final, no tri de 67, 68 e 69, tenha jogado menos, né? Por é, já estar em final de carreira, mas teve contribuição em todos os jogos, né? É uma grande honra também, né, Pepe, ser o jogador com mais títulos paulistas, né?
Ainda tem os títulos como técnico, né? Como técnico também. Mas Ah, como jogador também, ele é o maior campeão. E tem também o título, né, Pepe? O título de É, treinador em 73, né? a Federação Paulista já fez essa Sim. pesquisa e deu. E O senhor é maior que sou o maior ganhador de títulos do Campeonato Paulista, ou Exatamente. como jogador ou como técnico. Sim, sim. Teve o título também de 73, né? Que era já no seu começo de carreira, né, Pepe? Isso é inesquecível, a conquista da Inter de Limeira em 86 também, né? Campeão É, paulista, né? E teve o Brasileirão o também pessoal de de 80. Limeira me cobra sempre. Não esquece de falar do nosso título aqui. Silas, João Luiz, Juarez, Bolívar e Pecos, Manguinha, Gilberto Costa, João Batista, Tato, Quita, Ilê ou Gilson Gênio. Eita, time da história. Por Que sinal, massa. Pepe, é o primeiro time do interior que foi campeão paulista, né? Tem que ser Foi, dito isso também, né? exatamente. em Sem cima do Entendeu? Palmeiras, que estava Em na cima do fila. Palmeiras, né? O Palmeiras estava num estilo incrível e todo mundo dizia que o Palmeiras vai. Mas que nada, a gente encarou o Palmeiras e foi campeão, merecidamente. A laranja Porque, acabou. porque a final de 90 foi a primeira final caipira, né? Mas o primeiro time que foi campeão paulista do interior foi a Inter de Limeira, em cima do Palmeiras, como foi bem lembrado, né? Hum, Além também do título brasileiro de 86, né? Que foi uma continuidade do trabalho do Cilinho no São Paulo, né, Pepe? é, Campeonato Brasileiro que o senhor ganhou com o São Paulo. E, São Paulo perdeu um grande treinador na Aguiludo, época, era o Cilinho, né? e, Eu assumi, consegui formar um bom time também. Aliás, a maioria aproveitei jogadores que o Sininho, que ótimo treinador. E era Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario Pereira, Nelsinho, Bernardo, Silas e Pita, Miller, Silas, Careca, Sidney, um time maravilhoso, um centroavante. Centroavante é passagem curiosa, o Careca. Ele dizia assim, ótimo, ótimo caráter, ele dizia assim, seu Pepe, eu quero fazer uma pergunta, contar um detalhe para o senhor. Quando a coisa está boa, quando a coisa está boa, né? Dá a bola pro Careca, dá a bola pro Careca. Quando a coisa não está boa, dá a bola pro Careca. Agora, quando o senhor me chama Oliveira, já sei que a coisa está brava. O nome dele era Antônio Oliveira. Então, quando eu gritava Oliveira, ele já sabia, ih, a coisa está brava lá no banco. Esse Fantástico, cara. foi o melhor time que você treinou, Pepe? São Paulo? São Paulo, é um grande time, fui técnico do Barcelona, Do mas é um Santos. negócio. Do Santos. Limeira, 86, ninguém esperava o time ser campeão do interior, já foi a primeira grande conquista do futebol limeirense em todos os tempos. Não é? Legal. Já citei o time, né? Eu falei, o senhor também foi técnico do Pelé, né? Fui técnico do Pelé, do Abidi Pelé na Arábia. Tive grandes jogadores, grandes conquistas, assim. Uma carreira muito bonita, não só como jogador, mais até como jogador, mas como treinador também. Felizmente, tive bastante sucesso. Você respondeu a pergunta, é a pergunta de dizer que você jogou com o Pelé e treinou o Pelé também, né? Como que era treinar o Pelé? Como é ser técnico do Pelé? Como é que é o vestiário? Ah, A instrução que você dá pro Pelé, pô. ótimo. A gente sabia que tinha o Pelé do nosso lado e sabia que o adversário, a preocupação dele estava. Ele deve estar tremendo lá de saber que o Pelé vai jogar. E ele me chamava de padrinho, né? Vai, padrinho. Foi o maior de todos, sabe? Eu não sei se já falei isso 10 vezes para vocês, mas o Messi, todos eles me perguntavam, Guardiola, como é que era, Pelé, era isso, olha, era isso e mais um pouco. Pelé foi fantástico. Ele veio de Saturno, já voltou para lá, já deu uma passadinha em Saturno, já está no céu agora. Pepe, eu vou falar dos dois treinadores que você trabalhou no Santos, né? Eu sei que pouco antes do Lula teve um italiano, parece, né, na sua estreia, né?
me fugiu o nome dele agora, mas acho que os mais famosos, obviamente, o Lula, e teve também o Antoninho Fernandes, né? Antoninho que foi jogador do Santos na década de 40, um pouco também nos anos 50, né? Qual é a diferença do Lula para treinar e do Antoninho? Eram estilos semelhantes, Pepe? Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Antoninho foi um excepcional meia-direita, maravilhoso. Na época que o Santos não conseguia ganhar título, né, ele jogava, era sempre o melhor meia. Ia na seleção paulista. Naquela época havia muito campeonato brasileiro entre seleções e o Antoninho sempre ia. E se tornou um bom treinador. E o Lula começou nas equipes menores, americanas e tal, em outras equipes. E aí o Santos, os diretores da época viram que ali estava um forjador de craques. E o Lula tinha muito olho clínico para descobrir jogadores. E trouxeram o Lula. Isso foi sucesso total. O Lula começou no infantil, juvenis e tudo, mas logo passou para o profissional e se tornou um treinador super campeão. Gostava de decisões, gostava de títulos, não tremia. Grande treinador. Bom, eu vou fazer minha última pergunta, tá? Minha parte já está Pergunta. encerrando. Minha última pergunta Vamos lá. vamos falar sobre alguém muito importante na Pepe. Atier Jorge Cury, que era o presidente do Santos, né? E a importância do Atier para a história santista desse período tão vitorioso, Pepe? Olha, o Atier era, além de presidente tinha sido um grande goleiro, e além de presidente do Santos, ele foi muito tempo vereador e muito mais tempo deputado, né? Tinha força, tinha na Federação Paulista, embora ele não fosse um homem mal educado, quando às vezes precisava dar um soco na mesa, ele dava também, e depois forjou e conseguiu um auxílio do Modesto Roma, que também foi um ótimo treinador, perdão, um ótimo dirigente, né? Modesto Roma, porque nas viagens quem ia era o Vasco Fael, anos depois, com o Modesto Roma, a tia ficava, a tia não ia, ficava tratando da parte, somente da parte política do Santos Futebol Clube sempre. Grandes dirigentes, responsáveis por grandes times que o Santos teve e por conquistas. Queria finalizar com uma pergunta não, né? Com uma citação do grande Titoca, né? Como você chamava aí, o Tite, ponta esquerda, ponta direita, sambista, né? Dos bons. E ele fez uma música, né? Em homenagem ao Pepe. Eu queria só recitar a letra da música que diz: Garota de São Vicente, nasceu em Santos, veio do Continental. É o famoso Canhão da Vila, bicampeão mundial. O brasileiro tem memória curta, mas o Pepe ninguém pode ignorar. Foi o craque mais querido da torcida, ninguém pode negar. Chutava forte, tinha boa pontaria. Seu chute era um verdadeiro canhão. E quando acertava a barreira, o adversário caía no chão. Dizendo aí, fazendo referência ao Alfredo Ramos, né, que o senhor citou aí, que estava na barreira, aí levou a bolada aí, caiu atordoado. O terrível é aquele que ficava na barreira ali, né, protegendo a meta do arqueiro, vendo o Pepe tomando distância para cobrar uma falta aí. Pessoa muito querida, pessoa muito. Não só pelo Santos, né, time que só defendeu. Creio que recebeu proposta de outros times também, mas o amor, né, preferiu optar por permanecer envergando a camisa 11 do Santos. Mas é querido por todas as torcidas amam, né, exaltam, ovacionam e reconhecem aí a grandiosidade do grande José Macia aí, Pepe, artilheiro, numa época que pontas não faziam tantos gols assim, né, não era um centroavante, fazedor de gol, trombador, mas que essa canhota fazia. Acho que poucas canhotas no mundo fez o que a canhota aí do nosso Pepe fez aí na história do futebol e desde já agradeço demais aí a José Macia Pepe. Prazer é muito grande. Entrevista maravilhosa, perguntas interessantíssimas. E realmente aprendi muito com o Jair da Rosa Pinto, 3 dedos. Na época, no começo,
Eu chutava violento, mas não tinha curva. Depois eu aprendi a chutar de curva, consegui fazer muitos gols incríveis. E a musiquinha que o Tite fez, que ele cantou? É, o Titoca. Veja bem, meu rival de posição fez essa música para mim. Garoto de São Vicente, nasceu em Santos, veio do Continental. É o famoso Canhão da Vila, bicampeão mundial. O brasileiro tem memória curta, mas o Pepe ninguém pode ignorar. Foi o craque mais querido da torcida, ninguém pode negar. Chutava forte, tinha boa pontaria, seu chute era um verdadeiro canhão. E quando acertava a barreira, o adversário caía no chão. Olha aí. Olha, quem fez a música para mim era meu companheiro de posição, o titular, o reserva, mas era o Tite, maravilhoso. Fantástico, Pepe. Muito obrigado. Obrigado, Muito obrigado pela presença, por ter aceitado o é nosso um prazer. convite para conversar. Foi para mim, e eu tenho certeza que para o Maurício e para o Bruno também foi uma grande honra tê-lo aqui. O senhor é um, é um patrimônio do nosso futebol e para a gente é com muita alegria que a gente recebe aqui. Muito obrigado. Grande abraço. Pepe, da minha parte também, é uma entrevista que há muito tempo eu queria fazer com você, né? Uma pessoa que, uma pessoa de muito caráter, não percebemos. Bom, sempre soubemos disso pela sua forma de falar, nunca desrespeitou os companheiros de profissão, né? Claro que a rivalidade existe no futebol, né? Mas estão sempre todos no mesmo caminho, tá? Todos jogadores valorosos que merecem destaque, né? Parabéns também pela grande fase que você viveu no futebol, né? Bom, o futebol brasileiro já era rico, né? Ficou mais rico ainda com esse formidável Santos, né? Que já era muito forte com o Pelé. Com o Pelé, então, ficou, não vou dizer a palavra imbatível, mas ficou praticamente É. quase imbatível, quase, era irresistível, né, enfrentar o Santos, né? Porque vitórias e derrotas existem no futebol, mas o Santos, naquela época, sabemos que obteve grandes triunfos, né? Através de você e desses fabulosos jogadores. Tá? Da minha parte, só tenho a dizer parabéns. E quem sabe um outro dia uma outra entrevista com você, que será uma grande honra, com certeza. Um Muito abraço. obrigado, Pepe. Fique